Esse aí sou eu. Por muito tempo eu achei que vergonha era algo ruim, já que eu não conseguia conversar com as garotas, eu não conseguia sair na rua direito e nem apresentar um trabalho da escola. Mas quando eu fiz 16 anos eu percebi que você ser tímido te dá 3 vantagens na vida. Eu vou te contar agora como que eu usei cada uma delas. Se você é tímido, provavelmente você já usou, mas nem percebeu isso. E no final eu vou mostrar o que que eu fiz pra virar cara de pau e como você pode fazer isso também. Mas só quando te convém, porque timidez é um benefício. E cara, hoje eu sou tão cara de pau que eu fiz um vídeo no YouTube desse plano aqui de fazer 200 mil em 6 meses com o YouTube. E eu mostrei o título dos vídeos, inclusive esse vídeo. Já tem vídeo batendo mais de 10 mil visualizações. Mas chega de conversa, vou te mostrar agora as vantagens. A vantagem 1, pessoas tímidas são mais observadoras. Ela chega num local, ela geralmente não chega conversando com todo mundo, mas ela chega e geralmente fica parada na dela e observando. Então a galera fala que geralmente tímido é meio esquisito. Por quê? Porque tímido é muito observador. Tem muita gente que fala que a moeda mais preciosa hoje em dia é a atenção, mas eu acredito que não é atenção. Eu acredito que são dados. Você pode ver chat GPT, todas as IAs, até imagem, imagem, geração de vídeo, elas precisam de muito dados para te entregar um output. E o que isso tem a ver com timidez? Quando você tem um hábito de chegar e ficar consumindo dados de pessoas, observando, vendo elas comunicar com outras pessoas, é tipo ver um jogo de xadrez. Você poderia estar jogando contra outra pessoa, tentando descobrir qual que seria a ação dela, só que você está em terceiro lugar. Você está ali vendo duas pessoas jogarem. Você pode ver o que a pessoa está fazendo, o que a outra está reagindo e como que as duas estão lidando com essas coisas, com essa interação. E cara, com isso, querendo ou não, você consegue entender as pessoas muito melhor. Quando eu digo entender, são as decisões por trás de uma pessoa. Como assim? Sabe quando você não vai com a cara daquela pessoa, aí de repente aquela pessoa se mostra uma FDP, sendo que você já não ia com a cara dela? Aquilo ali é porque você consumiu, vamos dizer assim, muitos dados dela, e você chegou numa conclusão. Geralmente pessoas tímidas têm mais esse tato. Então eu acredito que é por conta disso. E eu vejo que isso é uma vantagem que eu tenho e eu já vi em todas as pessoas tímidas que eu conheci. E a segunda vantagem, que eu acho que numa ordem de 3 ela estaria no segundo lugar, seria viajar abaixo do radar. Como assim? Você consegue de forma muito fácil surpreender as pessoas. Muita gente fala, a primeira impressão é que fica, então você tem que surpreender a pessoa nos primeiros 5 segundos e ela tem que ter uma imagem que você é um cara muito foda nos primeiros 5 segundos. Eu discordo completamente disso aí, eu tenho argumentos muito fortes para dizer que isso não funciona. E um exemplo muito pertinente que tá acontecendo agora é a questão de Jeff. Ele teve os primeiros 5 segundos no mundo todo como um pilantra. Só que agora que apareceu aquele sósia dele, ele tá indo no podcast, fazendo filmagem como se fosse um famoso, como se fosse legal o que o outro cara fez. O que muda é esse negócio do tipo, você tá com essa imagem, aí é muito difícil você trocar pra outra. Eu acredito que não. Principalmente quando você surpreende positivamente. E quando você é tímido, as pessoas tendem a não esperar muitas coisas surpreendentes de você. Então, quando você surpreende pouco, você sai muito na frente. Porque cara, você bater no peito, criar uma primeira impressão que você é muito foda, na maioria das vezes não é bom. Você cria inimigos. Eu vou te dar um exemplo real nisso. Você vai criar uma competição, seja em um trabalho que você entre e a galera diz que você é muito bom. Vamos dizer que você vai ser um vendedor de carro. Você entra numa empresa que já tem 10 vendedores de carro. Se você entra como um cara fodão de vendedor de carro, a tendência que aqueles 10 caras te ajudem é muito baixa comparada a que se você entrasse como iniciante ou como um cara mediano. Só que se você entra como um cara fodão, pra você surpreender vai ser muito mais difícil do que se você entrar como um cara mediano. Primeiro, você vai criar uma competição muito grande com os caras que já estão lá dentro. Segundo, pra você surpreender o cara que te contratou, você vai ter que ser 10 vezes mais foda do que ele já acha que você é foda. E terceiro, você vai ter muito mais dificuldade de aprendizado, porque sempre quando você tiver uma dúvida, vai ser muito difícil essas 10 pessoas que já estão lá te ensinar alguma coisa. Você pode falar, cara, não, eu bato no peito, eu sou foda, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, cara, você pode fazer isso. Mas eu não acho que é a forma mais inteligente de agir. Eu pouco me lixo do que os outros pensam de mim. Eu sempre procuro a forma mais inteligente de agir. Eu tenho um esforço mínimo para um resultado alto. Então, se a pessoa me considera inteligente, mas não tão inteligente mais que ela, só que eu consiga surpreender ela positivamente, isso é bom. E principalmente se eu conseguir com que ela ache que me ensinou alguma coisa, ou com que ela realmente me ensine alguma coisa. Porque aí ela vai dizer para outras pessoas: esse cara é foda, eu ensinei ele a fazer tal coisa. Você puxa uma autoridade de outra pessoa, o cara vai dizer que você é foda, então você não se auto-intitula foda. Tem até um vídeo do Clóvis que ele fala sobre isso. O elogio, quanto mais perto, né, da pessoa for, menos ele vai. Então você se achar foda por dizer que você é foda, é legal, mas outra pessoa dizer que você é foda, é 10 vezes mais legal. Inclusive, isso tem muito a ver com aquele ditado, que é bem assim: o maior triunfo do diabo foi convencer a todos de que ele não existe. Que assim ele consegue com que as pessoas façam o que ele quer, sem com que as pessoas acham que ele existe. Bom, né?
E a terceira vantagem é o que eu falei sobre surpreender. Cara, você às vezes precisa realmente ser cara de pau. Mas eu não digo de ser cara de pau de ficar chamando atenção. Eu digo de ser cara de pau do seguinte: assumir riscos calculados, que a maioria não assume porque tem que manter uma postura que eles causaram nos primeiros 5 segundos. Como assim? De novo, vamos pegar o exemplo que eu já disse sobre o cara que ele virou vendedor numa loja de carros. Aí, o cara que é dono da loja, ele chega e fala: cara, entrou aqui um jet ski. Você não quer vender esse jet ski? Só que esse cara, ele é tido como muito foda vendendo carro. É muito difícil desse cara assumir um risco diferente, porque ele já tá num patamar de, cara, eu sou muito foda, eu não posso errar. Só que uma pessoa que é mediana, ela não tem nada a perder, ela só tem a ganhar. Porque ela já é mediana, se ela não conseguir vender, tudo bem, mas se ela conseguir vender, a vantagem dela ter esse sucesso vai ser muito maior. Como assim? Se o Elon Musk falar, cara, eu vou fazer 1 milhão amanhã, é o Elon Musk, é óbvio que ele vai conseguir fazer, porque ele já fez isso antes. Se ele fizer, ele não vai chamar atenção. Mas agora, se o Christopher Vieira falar, eu vou fazer 1 milhão amanhã, e eu fazer, vai ser outros 500, entendeu? A proporção de resultado pra proporção de glória, vamos dizer assim, vai ser muito maior de uma pessoa que não é conhecida pra uma pessoa que é conhecida. Tá conseguindo entender o que eu tô falando? As pessoas, elas gostam da jornada do herói, que é uma pessoa que é basicamente comum ou abaixo de comum e tenta fazer alguma coisa, não tem sucesso, depois vai lá e tem um sucesso. E a prova disso que as pessoas gostam da jornada do herói é quando eu contei a história em um vídeo meu, que eu falei que eu fiz mais de 5 milhões e ainda sou pobre. Eu conto essa história, que é real, é verídica da minha vida, só que eu conto dela de uma forma usando a jornada do herói. E teve um desempenho bom para um canal que tinha 4 vídeos. Quando você tá num patamar alto, vamos dizer, vamos voltar lá no vendedor. O vendedor, ele já é considerado um vendedor foda, ele entrou agora na empresa. Os caras entregam um jet ski pra ele vender, ele não consegue vender esse jet ski. Ele vai ser prejudicado. E se ele consegue vender esse jet ski, ele não vai ter um elogio. Por quê? Porque ele já é considerado como foda, então ele não fez nada mais que o trabalho dele, entendeu? Só que quando você não promete muito, entrega muito, você cria o que o mercado chama de over-delivery. E isso pode ser usado na vida também. Tem várias coisas de marketing, de copy, de empreendedorismo que as pessoas não precisam usar para negócios ou para convencimento, mas sim na vida também. E eu acho que essa é uma delas. Você não deve chamar tanta atenção demasiada, entendeu? Os caras que têm sucesso, geralmente, eles são muito desacreditados no começo para depois virarem gênios. E não é porque o cara é confiante, é porque ele se compromete a fazer aquilo. E comprometimento, eu acho que é cara de pau. É um pouquinho diferente de que você não ser tímido. Uma pessoa que é confiante, ela tem mais medo de errar do que uma pessoa que não é confiante. Por quê? Uma pessoa que é confiante, geralmente ela é confiante porque ela já fez aquilo várias vezes e já acertou várias vezes. Então a chance dela perder aquela posição é muito maior do que uma pessoa que não tentou. Por isso que tem aquele ditado: o não você já tem. Só que existe alguns casos que você precisa se desprender da timidez para você ter sucessos maiores. Por exemplo, você não vai se fazer de coitado ou você não vai se impor em uma entrevista ou em um relacionamento. Você vai ter que ser mais cara de pau. E como que eu fiz pra ser mais cara de pau? Mas só nos momentos que me convém. Eu não chego andando, abraçando todo mundo, fazendo amizade com todo mundo. Não, só com pessoas que importam. Eu também acho que sou um pouco antissocial, eu diria. E eu vou te contar como é que eu fiz isso, tá? Você pode aplicar na tua vida hoje. Quando eu era mais novo, eu tinha muita espinha no rosto. E eu achava que a minha timidez era falta de autoconfiança. Aí eu fiz tratamento, mas a minha timidez continua. Quando eu tava com 16 anos ali, eu comecei a pesquisar. Falei, cara, eu já tô com 16 anos. Tenho uma puta vergonha, um medo de conversar com os outros, um medo de que os outros vão pensar de mim. E, pô, já tem 16 anos, cara. Eu quero arrumar um namoradinho, eu quero não ter vergonha, quero apresentar trabalhos da escola, quero fazer coisas, entendeu? Aí eu comecei a pensar que droga que era aquela do motivo pelo qual eu sentia aquilo. E achava que as pessoas estavam falando de mim. Eu li algumas coisas e eu cheguei na conclusão, cara, nós, no caso eu, né, não sou tão importante assim para as pessoas, pra elas pensarem o que pensarem de mim. Você pode pensar que eu sou um idiota, um bosta, você pode falar, nossa, que vídeo bosta, mas amanhã você vai ter esquecido de mim. Se eu morrer hoje, uma semana a pessoa vai chorar, 2 semanas, talvez um ano, mas em algum momento eles vão esquecer de mim. E o mesmo pra você. Fiz até um vídeo sobre isso. O título é Você Não É Importante. Depois você vai lá ver. E eu li bastante coisa sobre isso, mas no geral, assim, na internet, de livro, de timidez, assim, eu li Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro bom, recomendo, mas ele não te dá tantas coisas práticas. E eu vou te dar uma coisa prática que você consegue fazer agora. Lendo esse livro, eu entendi um pouco como que as pessoas pensam. Isso me ajudou também naquilo que eu falei sobre ser um cientista de dados de pessoas. Você consegue antecipar, né, qual que vai ser a reação das pessoas. Isso até é muito bom pro meu trabalho, né, que eu escrevo texto persuasivo. Mas mesmo assim não foi suficiente para eu desenvolver uma comunicação sem medo de pensar o que as pessoas iam pensar de mim. Só que um dia eu fiz isso por acidente e depois eu descobri que era uma técnica.
O que que foi isso que eu fiz que você pode fazer hoje? Foi criar um sinônimo de grandeza, meio que uma arrogância pessoal. Parece meio chato, mas funciona. Se você se achar melhor do que a maioria das pessoas, você não vai se importar com o que elas vão pensar de você. Como assim? Quando eu tava, acho que uns 15 anos, talvez 16, eu entrei pra um programa de vôlei, que era Leões do Vôlei. Aí lá eu tinha que jogar vôlei, conversar com o povo, só que eu mesmo assim continuei muito tímido. Aí teve uma partida que a gente tava jogando, aí o outro time tava, tipo, zoando nós assim, que eu fiquei com um extremo ódio. Falei, cara, esses caras são muito FDP, uns mongoloide. Eu também era meio mongoloidezão, ainda sou pra esportes. Mas eu falei, cara, não é possível que esses caras sabem mais que eu, bando de filha da mãe. Fiquei com um ódio profundo deles, né? Aí por algum motivo de eu estar com ódio dessas pessoas, eu meio que joguei bem aquela partida. Meio que desativei a minha vergonha. Então eu pulei mais alto, fiz um corte, fiz bloqueio. Aí enfim, foi a primeira partida que eu joguei bem o vôlei. Aí eu lembro que a galera, tipo, até aplaudiu. O cara falou, nossa, jogou bem, cara. Do nada você começou a jogar bem. Aí voltou a vergonha. Eu falei, caraca, velho, o que que eu fiz? Aí eu não sabia o que que era. Mas eu falei, tá, eu fiquei com ódio. Aí desde então eu passei uns 2 anos assim falando, tá, pra eu quebrar a vergonha eu tenho que ficar com ódio. Aí eu descobri que isso que eu fiz foi meio que criar um alter ego. Quem faz isso e falava muito sobre isso é o Kobe Bryant. Como assim um alter ego? Você cria uma versão fictícia sua que é muito foda, que já sabe conversar muito bem, que não tem vergonha, que sabe como fazer dinheiro, sei lá, que sabe como andar de bicicleta, que sabe chegar nas mulheres, que sabe como vender um carro, que sabe como vender um jet ski, que nem eu tava dando exemplo. Parece idiota, mas funciona. Você cria uma versão fictícia. Você fala, não, agora eu vou interpretar esse personagem. E você entra na pira. Parece idiota, mas funciona. Eu recomendo você testar o mais rápido possível. Diz que vai funcionar. Mas, de novo, como eu falei, não seja um arrogante idiota. Dizer que você é muito foda, que você vai fazer essa caixinha flutuar. Senão você vai passar vergonha. Isso você tem que usar internamente. A não ser que foi uma coisa que você domine mesmo e você queira usar o alter ego pra se comprometer a ter sucesso naquilo, né? Mas você pode fazer isso, que nem eu fiz com o plano dos 200k. Foi exatamente isso que eu fiz. Daí você se compromete, né? Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria postando um vídeo por semana. É um compromisso que você faz com você, sabe? Um compromisso público. Então você não deixa a peteca cair. Você pode fazer isso também. Mas se você faz isso, você tem que cumprir. Então é um pouquinho mais complicado. Algumas pessoas aí vão dizer que isso é ausência de confiança. Você faz isso porque ter baixa confiança, então você precisa fazer isso pra ter confiança pra fazer alguma coisa. E é exatamente isso aí. Só que a confiança não é você dizer que vai fazer alguma coisa e acreditar naquilo. É você dizer que vai fazer alguma coisa e fazer no final. Por isso que tem aquela frase, a diferença de um gênio e do louco é um resultado. Então se você for um louco, mas conseguir entregar o resultado, não vai importar. Pouquíssimas pessoas, eu acho que eu conversei com 2 pessoas na vida que sabem o que é isso, que sabem o que é um alter ego, que já fizeram isso na vida. Então se você fizer isso, você vai sair na frente de muita gente. Eu recomendo que você faça realmente isso hoje. Hoje, amanhã, sempre que você precisar. Eu criei isso. Eu criei um alter ego. Um glitch. Quem me conhece pegou a referência do glitch. Mas eu criei isso e utilizo na minha vida. E que nem eu disse, hoje nós não temos homens com palavra. É muito difícil você achar um cara que fala que vai fazer uma coisa e faz. E se você consegue fazer isso internamente com você mesmo, você já se torna uma pessoa melhor, um homem melhor. Agora, se você consegue fazer isso verbalmente, aí você sai na frente de 90% das pessoas. Porque não é agir sem medo, é agir apesar do medo. Todo mundo tem medo das coisas. Todo mundo tem medo de palco, todo mundo tem medo de conversar com mulher, todo mundo tem medo de fazer alguma coisa. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas todas têm. Então, e daí se eu tenho mais? Eu vou fazer. No final é isso. É quem faz e quem não faz. Não quem tá com medo de fazer. Eu não sei se você tá vendo esse vídeo, se você já teve timidez, se você já usou essa técnica do alter ego sem querer, que nem eu já tinha utilizado e depois eu aprendi. Mas comenta aqui embaixo se você já teve algum episódio assim que você mudou, que você tinha vergonha e agora não tem mais. Eu sempre gosto de olhar os comentários, conversar com as pessoas sobre isso, porque a minha ideia com esse canal, como eu falei, é criar uma comunidade de pessoas que pensam igual eu. E é basicamente isso. Se inscreva no canal, vê os outros vídeos. Tem um vídeo sobre disciplina também, né? Como nós estamos falando de ser um homem e fazer o que você falou que vai fazer. Então eu recomendo que você veja esses outros vídeos, tá? Obrigado por assistir, fique com Deus e até mais.